Fala, meu amigo rubro-negro. Vamos às notícias do dia. Mas antes, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Vitor Hugo, uma das grandes promessas da base do Mengão, está oficialmente fora do clube, e o pior, de graça. Isso mesmo, 2 anos depois de o Flamengo recusar uma proposta milionária do futebol inglês, o meia deixa o ninho do urubu sem render um centavo sequer ao clube. Mas calma, tem bastidor aí que a gente vai destrinchar para você. Tudo começou lá atrás, quando o Wolverhampton, da Inglaterra, colocou nada menos que 20 milhões de euros na mesa, isso dava cerca de 107 milhões de reais na época. O Flamengo, acreditando no potencial do garoto, disse não e apostou que Vitor Hugo ainda renderia muito mais com o manto sagrado. E não era um delírio. O moleque era tratado como joia da base, tinha acabado de levantar a taça da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022 e era presença constante no time titular ou como primeiro reserva no elenco estrelado da Gávea. Mas o futebol, meus amigos, é feito de altos e baixos. E o que parecia uma ascensão meteórica virou uma espiral descendente. Em 2023, Vitor Hugo ainda era figurinha carimbada com Jorge Sampaoli, mas seu desempenho foi caindo. E quando Felipe Luiz chegou no comando técnico do Mengão, a situação ficou ainda mais complicada. O jovem perdeu espaço, virou alvo da torcida e viu sua confiança desabar. Com o cenário cada vez mais desfavorável, o Flamengo decidiu envolvê-lo numa negociação com o Southampton, da Inglaterra, para trazer o volante Alcaraz. O destino do meia foi o Göztepe, da Turquia, clube que também pertence ao Grupo Sport Republic, o mesmo do Southampton. Lá, Vitor Hugo até teve um bom início em 2025, mas perdeu espaço nos últimos meses e terminou a temporada como reserva. Foram 35 jogos e 3 gols marcados. Agora, com o fim do empréstimo, veio a surpresa. O Göztepe não quis exercer a opção de compra, e o Flamengo, ao invés de reintegrá-lo ou buscar uma venda direta, optou por ceder o jogador de graça ao Famalicão, de Portugal. Isso mesmo, sem nenhuma compensação financeira imediata. Em troca, o clube manteve 50% dos direitos econômicos, apostando numa venda futura que possa finalmente render algum retorno. A ideia é que Vitor Hugo se valorize no futebol português, e em caso de transferência futura, o Flamengo lucre com a negociação. Mas claro, a torcida não deixou barato. O sentimento é de frustração e até de desperdício. Afinal, ver uma joia da base sair dessa forma, depois de uma recusa milionária, machuca qualquer rubro-negro apaixonado. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo pode perder sua primeira contratação da era José Botto antes mesmo do jogador engrenar com o manto sagrado. Estamos falando do centroavante Juninho, que chegou com status de aposta pessoal do novo dirigente português, mas que agora está na mira do futebol da Arábia Saudita e pode sair por empréstimo nos próximos dias. O Mengão desembolsou nada menos que 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, para tirar o atacante do Qarabag, do Azerbaijão, no início de 2025. Era uma aposta ousada, com pinta de joia escondida no leste europeu, e que chegou com a chancela de José Botto, recém-chegado ao departamento de futebol rubro-negro. Só que, até aqui, a tal aposta não deu o retorno esperado. Juninho até entrou em campo em 22 dos 39 jogos do Fla na temporada, mas foi titular em apenas 7 deles. E mais, mesmo com esse número considerável de participações, o atacante marcou só 3 gols, embora um deles tenha sido importantíssimo na semifinal do Carioca, contra o Fluminense. Naquela ocasião, Juninho foi o nome do jogo. Marcou o gol da vitória por 2-1 no primeiro clássico da semi, garantindo a vantagem para o jogo de volta, que terminou 0-0 e confirmou o Flamengo na final. Era o momento ideal para deslanchar, certo? Só que não foi isso que aconteceu. Depois daquele gol, o camisa 23 viu suas oportunidades diminuírem consideravelmente. Nos últimos 10 jogos, por exemplo, ele atuou em apenas 4, e sempre saindo do banco de reservas.
E olha o detalhe, na Copa do Mundo de Clubes, que o Flamengo disputou com força total, Juninho só jogou os minutos finais da última partida da fase de grupos, um jogo que já não valia nada, pois o time já estava classificado para as oitavas. Diante desse cenário, surgiram agora duas propostas de empréstimo vindas da Arábia Saudita. A Al Riyadh e Narma SC querem contar com Juninho e estão dispostos a pagar por isso. Não é uma venda, mas um empréstimo com compensação financeira para o Flamengo, o que já chama atenção. O clube, junto com o staff do jogador, avalia o que fazer. Por um lado, manter o jogador no elenco e esperar por uma retomada pode ser arriscado, especialmente considerando o investimento feito. Por outro, emprestá-lo agora pode abrir espaço no elenco e até aliviar a folha, além de dar rodagem internacional ao atleta. Vale lembrar que Juninho, antes de acertar com o Mengão, estava praticamente fechado com o Sevilha, da Espanha. O próprio jogador revelou que conversou com Felipe Luís por telefone, se encantou com o projeto rubro-negro e decidiu apostar todas as fichas no Flamengo. O projeto era bonito, mas dentro de campo a realidade foi mais dura. Com Felipe, Juninho não conseguiu se firmar, apesar de se dedicar nos treinos e mostrar boa postura no dia a dia. O staff do atacante ainda acredita que ele pode dar certo no Rio, mas reconhece que uma mudança de ares pode ser positiva nesse momento da carreira. O contrato de Juninho com o Flamengo vai até dezembro de 2028, ou seja, há bastante tempo pela frente. Mas o clube agora precisa decidir: insiste na aposta ou libera o jogador para buscar espaço no futebol árabe e, quem sabe, valorizar o ativo? E você, torcedor rubro-negro, o que acha? Vale a pena segurar o Juninho por mais tempo ou é melhor liberar agora e tentar recuperar parte do investimento com um empréstimo? Comenta aí que eu quero saber. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Torcedor rubro-negro, segura essa bomba dos bastidores. Um burburinho começou a circular forte no futebol carioca, e o nome da vez é ninguém menos que Everton Ribeiro. O meia, multicampeão com o manto sagrado e atualmente defendendo o Bahia, foi visto no Ninho do Urubu, e a movimentação já causou um verdadeiro alvoroço entre os dirigentes e torcedores do Flamengo. Isso mesmo! Segundo informações de bastidores, Everton Ribeiro foi recebido com festa por membros da diretoria e por alguns torcedores que souberam da visita ao CT rubro-negro. Embora ainda não exista uma confirmação oficial de transferência, a presença do ídolo no centro de treinamento do Mengão acendeu o alerta geral. Será que o retorno está perto de acontecer? Fontes ligadas ao clube garantem que há conversas em andamento. A diretoria do Flamengo, sempre atenta ao mercado e pensando em reforçar o elenco para a sequência do Brasileirão e da Libertadores, estaria analisando o nome de Everton Ribeiro como uma peça experiente para agregar qualidade e cadência ao meio-campo, especialmente após as recentes oscilações de desempenho de alguns jogadores na posição. Mesmo com 35 anos, Everton Ribeiro segue sendo considerado um jogador decisivo, com visão de jogo privilegiada, toque refinado e uma liderança que impõe respeito. No Bahia, ele tem papel fundamental sob o comando de Rogério Ceni, mas há rumores de que o projeto esportivo do Flamengo, somado ao desejo do meia de voltar a viver grandes momentos com a camisa rubro-negra, possa estar seduzindo o jogador a fazer o caminho de volta. A verdade é que a visita de Everton Ribeiro ao Ninho não parece ter sido apenas uma passagem cordial. Há quem diga que as conversas estão avançadas e que um anúncio oficial pode pintar nos próximos dias. A nação rubro-negra, como sempre, já começou a se movimentar nas redes sociais. A hashtag #EvertonNoFla voltou a ganhar força e, como de costume, os torcedores já estão fazendo campanha para o retorno do craque. Nos corredores da Gávea, o clima é de expectativa. Entre sorrisos discretos, frases enigmáticas e aquele jeitinho maroto de quem tem algo guardado na manga, a empolgação é evidente. O que antes era apenas rumor, agora parece se transformar em realidade. Será que vem aí mais um reforço de peso pro Mengão? Será que vamos ver novamente Everton Ribeiro encantando a torcida no Maracanã, distribuindo passes açucarados e comandando o meio-campo como nos tempos áureos? Fica ligado, torcedor, porque se isso acontecer, vai ser daqueles retornos para entrar na história.
Essas foram as notícias de hoje. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Um forte abraço e saudações rubro-negras.